Dia de protestos na capital. Após agressão sofrida por motorista de aplicativo, categoria faz protesto contra a violência na capital. Reforço na fiscalização. Polícia Rodoviária Federal começa a usar drones para aumentar a segurança nas rodovias. Eleições 2024. Candidato Rogério Portanova, do Avante, é o 5º entrevistado da série especial com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Santa Catarina contra a dengue. Número de casos prováveis no estado passa dos 360 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Futebol. Veja os gols dos jogos de Criciúma, Avaí e Chapecoense na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade, você já viu, com novidades. Uma nova vinheta, um novo pacote gráfico, tudo para manter o compromisso com você, de informar com isenção e credibilidade. Vamos às notícias? Olha, a segunda-feira foi marcada por um protesto de motoristas de aplicativo no terminal Rita Maria, aqui na capital. O repórter Ronaldo Penido acompanhou. Era madrugada de sábado para domingo, quando Vera foi agredida por um grupo de taxistas em frente ao terminal Rita Maria, em Florianópolis. Me ameaçaram, bateram no meu carro, amassaram toda a porta do meu carro, falando que nós estávamos errados. Nós trabalhamos todas certas, os motoristas aqui trabalham todas certas. Esse movimento é só para pedir respeito para a mulher. Porta de entrada de turistas na capital catarinense, o terminal Rita Maria se tornou um local de disputas entre motoristas de aplicativo e taxistas em busca de passageiros. Os taxistas reclamam da presença de motoristas clandestinos que param fora do ponto e fazem corrida por fora do aplicativo. Eles vão ali, oferecem corrida fora do aplicativo e depois, quando acontece algo como aconteceu hoje, eles vêm e mostram o aplicativo, tá aqui, a gente trabalha. O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Santa Catarina denuncia o aumento da violência sofrida pelos associados. Não é a primeira vez. Outros motoristas também já foram agredidos. Esse caso da Vera está tomando repercussão porque ela registrou o boletim de ocorrência, ela foi atrás do nosso sindicato e a gente está aqui para defender trabalhador, motorista trabalhador. Já o Sindicato dos Taxistas de Florianópolis divulgou uma nota em que repudia qualquer ato de violência. Informou também que vai apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis. A Polícia Rodoviária Federal conta agora com mais uma ferramenta para auxiliar na fiscalização das rodovias. Os novos drones adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina voam a uma altura de cerca de 10 metros sobre os veículos que transitam nas rodovias federais. As imagens são transmitidas simultaneamente para o celular dos agentes. Os drones funcionam como binóculos. Eles ampliam a visão dos agentes sobre as infrações de trânsito. O uso deles será implementado na BR-101, entre as cidades de São José e Palhoça, e também na BR-282, duas rodovias onde a fiscalização por parte dos agentes é mais difícil. Ele amplia a visão do policial e assim ele vai poder constatar infrações muito comuns em áreas urbanizadas, como celular ao volante e a falta do cinto de segurança, tanto do motorista quanto do passageiro. As imagens registradas pelo equipamento são analisadas pelos agentes da PRF para constatar se houve ou não uma infração de trânsito. Na primeira semana, 2 motoristas já foram flagrados. Um deles transitava sem cinto de segurança. O outro usava o telefone enquanto dirigia. Acredito que ajuda a auxiliar a visualização do trânsito como um todo e ajuda a polícia, então, a tomar algumas decisões, né? E agora é momento da política aqui no Band Cidade, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Eleições, campanha esquentando, especialmente nos 2 grandes municípios de Santa Catarina. Vamos começar por Joinville. Aqui está Adriano Silva, prefeito candidato à reeleição. Carlito Mesch, que nas pesquisas, ex-prefeito do PT, tem aparecido ali com 15 pontos percentuais. Sargento Lima, do PL, em torno de 10, na casa dos 2 dígitos. Temos também aqui Luiz Cláudio Gubert, do MDB, tendo como vice
um nome do PP progressista. E, finalmente, Rodrigo Bornold, do PSB. Qual é o desafio? Adriano está na casa dos 60%. Os dois somando 25%, esses outros dois precisariam mais de 25% para poder equilibrar a eleição. Aí é fundamental raciocinar que Lima precisa crescer. Ele precisa chegar nos 25% e todos os outros somados, os outros 3, mais 25%, para ter segundo turno. A esperança está na presença de Jair Bolsonaro em um grande comício. Florianópolis, vamos lá, tivemos nessa semana Topázio Silveira Neto fazendo um vídeo buscando reparos de ataques que sofreu num debate dos adversários. Topázio ainda está à frente, segundo pesquisas internas, também com possibilidade de primeiro turno. Agora, quem aparece efetivamente segundo é Marquito Abreu. E muito mais lá para Rabeira, Lela, Dário e Pedrão. Vamos observar o quadro. Nos dois municípios, possibilidade de primeiro turno, mas também não se descarta o segundo diante do crescimento dos adversários. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. E a seguir aqui no Band Cidade, o destaque é para as eleições 2024. Confira a 5ª entrevista da nossa série com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O convidado de hoje é o candidato Rogério Portanova, do Avante. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade para destacar as eleições 2024. Hoje você confere a 5ª entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Lembrando que cada entrevista vai ter 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base nas agendas das campanhas. O convidado de hoje é o candidato Rogério Portanova, do Avante. Candidato, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer muito grande voltar aqui à TV BV e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Candidato, a partir de agora começa então a contar o nosso tempo de 12 minutos, relógio na tela. Vamos começar. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? Bom, em primeiro lugar, olhando a conjuntura atual, eu quero ser prefeito de Florianópolis porque eu tenho 40 anos de trabalho com a universidade. Eu vivi fora do país por cerca de 10 anos, aprendi muito lá fora, sempre trabalhando com ciência política, e depois, no meu retorno, eu pude observar que os candidatos se apresentam de uma maneira populista ainda, numa maneira do passado. E eu acho que Florianópolis precisa de um estadista, e é justamente essa maneira pela qual nós estamos nos apresentando, com competência técnica, posicionamento político e fazendo uma parceria com você, eleitor. A nossa parceria não é com o governo federal, com o estadual, nós não temos nem papai Lula, nem papai Bolsonaro, nem titio Jorginho. Vamos tratar todos como iguais e essa é a forma de trazer os melhores recursos, os melhores projetos para Florianópolis. Florianópolis é do tamanho da sua dignidade de você, eleitor. Candidato, vamos tratar dos temas importantes da cidade. Eu quero começar exatamente com um deles que impacta diretamente na vida do cidadão, que é a mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para essa área? Bom, em primeiro lugar, está se vendo o caos que nós temos dentro do trânsito de Florianópolis. Vai ser preciso usar alta tecnologia com inovações que já existem em vários países. Eu tive a experiência de Pequim, Wuhan ou de Paris, onde está se trocando cada vez mais o automóvel por bicicletas, e bicicletas que tenham baterias elétricas. Eu vi uma experiência interessantíssima, que é colocar bicicletas dentro de um próprio ônibus ou de um trem, sem pagar mais por isso. Com isso, as longas distâncias se pode fazer pela mobilidade coletiva, mas a individual ela vai servir para os pequenos deslocamentos. Infelizmente, nós ainda estamos muito atrasados com aquilo que deu de melhor no primeiro mundo, que é o sistema automotivo, e parece que a gente só faz vias para aumentar essa lógica e fazendo cada vez maiores os congestionamentos. É muito gasto e pouca estrutura que realmente resolva o problema da mobilidade.
Candidato, saindo da mobilidade urbana, vamos falar de outra área que impacta no dia a dia de todo mundo aqui na capital, que é a educação. Quais são as suas propostas, o que está previsto no seu plano de governo para essa área? Bom, em primeiro lugar, eu como educador acho que posso falar com uma certa autoridade com relação à educação. Eu acredito que a primeira coisa que a gente deva fazer é investir nas pessoas, sobretudo nos professores. Nós temos exemplos do capitalismo na Coreia que saiu de uma sociedade rural para uma sociedade altamente tecnológica com investimentos na educação. E outros exemplos no socialismo, como na China, por exemplo, ou em Cuba, que os investimentos da educação fizeram com que diminuísse a pobreza, praticamente acabando com ela. Então, a educação é a saída para qualquer sistema, mas tem que se investir nas pessoas. O que se vê é que as pessoas querem, que os administradores querem pintar a escola, fazer obra, fazer prédio, onde quem ganha é o construtor, e não com aqueles que estão na lógica da educação. Eu vou trabalhar desde Paulo Freire, passando também por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Não importa a ideologia. Anísio Teixeira é um pensador de direita que tem excelentes ideias sobre educação. Paulo Freire não precisa se falar, ele é extraordinário. E as melhores ideias vão estar no programa que não está a serviço de nenhuma ideologia, e sim do cidadão, e sim da boa educação, e principalmente fazer com que se acabe com as filas nas creches, porque nós somos responsáveis também pela educação primária e pelas creches. E a partir daí, essa educação vai ser uma educação para a cidadania, uma educação para o meio ambiente e uma educação para uma boa alimentação. Tudo isso vai ser integrado e nós vamos começar a mudar realmente os índices do IDEB que nós temos, que são os mais baixos da história de Florianópolis. Candidato, vamos falar um pouquinho agora de outra área nevrálgica da cidade, saúde. O que está previsto no seu plano de governo para essa área? Veja bem, saúde, educação, transporte, elas estão todas interligadas e são interdependentes. Nós temos uma visão sistêmica e ambiental de trabalho com cada uma delas. A saúde, quando a gente pensa na saúde, na realidade a gente pensa em fazer o hospital, em fazer o UPA, como se fosse um depósito de doentes. A gente não vai na causa da doença das pessoas que têm que procurar uma UPA. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser reforçar o médico de família. Uma coisa que funciona em praticamente todos os países do mundo, onde a assistência primária ela vai ter uma triagem por um médico que não é especializado e a pessoa não precisa sair de casa para ser atendido. Ela vai ser atendida por alguém. Depois, as UPAs vão ter uma maternidade acoplada a ela e também uma creche. Porque você vai vincular essa ideia de uma assistência à saúde das mães com a educação de primeiro momento das creches, sem precisar sair do bairro onde elas moram. A lógica vai ser a educação perto do cidadão, e não que ele fique fazendo os planos de ambulância, ou então essa ideia de que nós tratamos a doença. Por fim, Rodrigo, eu queria dizer que nós vamos trabalhar com a mais alta tecnologia, com a telemedicina, para aqueles exames que são de alta complexidade e que hoje pode ser reduzidos muito seu custo e, ao mesmo tempo, ser dado de uma forma muito rápida e muito vigorosa, porque já existe isso na maior parte do mundo, sobretudo na China. Eu vi essa experiência e nós queremos trazê-la para cá. Candidato, outra área muito importante, não é? Santa Catarina tem uma questão ambiental muito forte, Florianópolis não é diferente, metade da ilha, mais da metade é área de preservação permanente. Como é que o senhor pensa a questão do meio ambiente e do crescimento sustentável? Bom, eu acho que essa foi uma bandeira desde que nós fundamos o Partido Verde, que eu já fui candidato a prefeito duas vezes a governador. Eu sempre me pautei por essa bandeira e por essa lógica que não está nem à direita, nem à esquerda, nem nesse centro de corrupção. Ela está à frente. Ela é um modelo civilizatório. Então, a primeira coisa que precisa vai ser fazer um levantamento fundiário da ilha para ver ainda onde pode existirem áreas ocupadas. Depois, combater a especulação imobiliária, que é um dos grandes cânceres que nós temos em praticamente todos os bairros, e a gente vê que descaracteriza tanto culturalmente quanto do ponto de vista da habitação. E, por fim, a gente acredita que o meio ambiente é uma forma
que pode ser alimentado o turismo, a saúde, a educação e, sobretudo, as novas tecnologias. Eu fui presidente da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e nós trabalhamos a mais alta tecnologia com a preservação ambiental. E isso é possível. Infelizmente, parece que a gente não está nem se preocupando com o meio ambiente, e aí eu falo da Agenda 3050 da ONU e da Agenda ESG, que é onde um empresário privado vai poder trazer recursos para um desenvolvimento sustentável, baseado num turismo ecologicamente equilibrado e numa forma de ocupação do solo que ela seja respeitosa ao meio ambiente. Isso é possível e todos podem ganhar com isso, e eu tenho esse compromisso que não é de hoje, tem mais de 40 anos. Candidato, um tema que vem chamando muito nos últimos tempos a atenção aqui dos moradores da cidade é a população em situação de rua. Como é que o senhor pretende lidar com essa população, fazer a gestão dessa questão social importante? Bom, a população de rua não é um todo orgânico homogêneo. É preciso observar por que cada um está na rua. Às vezes, eu vi algumas pessoas de rua que são idosos. E o etarismo é uma das formas que tem de preconceito contra os idosos. Parece que as pessoas hoje têm uma lógica de não mais acolher essas pessoas. Então, assim, o que essa pessoa tem a ver com um drogado? E as pessoas que efetivamente são usuários de droga, eles vão ser internados compulsoriamente, através, evidentemente, de uma assistência de psicólogos, de psiquiatras, e a grande maioria deles, que na realidade procuram um lugar para ficar, nós vamos dar soluções que sejam integradas com a nossa realidade. E aqueles que quiserem voltar para os seus locais de origem terão todo o apoio da Prefeitura. Com isso, a gente vai tentar enfrentar essa situação que, felizmente, ainda aqui na nossa cidade está concentrada no centro da cidade, diferente de outros centros como Rio de Janeiro e São Paulo, que se tornou uma verdadeira epidemia. Ainda é tempo de tratar essa questão, mas tem que ser visto com humanidade, com projetos e principalmente na situação real de cada um das pessoas que está na rua e não de uma forma homogênea, querendo ou mandar todo mundo embora, ou prender, ou expulsar. Não é dessa forma, não é com repressão, é com educação e com respeito a cada um dos cidadãos. Candidato, outro tema que a gente vai tratar aqui agora é a questão da cultura. Santa Catarina tem uma cultura vasta, diversificada, Florianópolis também tem. E como você pretende tratar a questão da cultura aqui na capital? Bom, em primeiro lugar, vai ser fazer com que cada um dos bairros que tem as suas estruturas de cultura possam ser diversificadas e a gente vai ajudar a entrar em planos nacionais e estaduais de cultura para que ela seja uma forma também de recursos humanos e que seja um emprego também. A cultura pode trazer muitas rendas. Eu tive a felicidade de trabalhar com Gilberto Gil, eu joguei futebol com Chico Buarque, eu conheço um pouco a alta cultura, mas a cultura que importa é aquela cultura do dia a dia, a cultura que está ligada diretamente à realidade de cada um, seja a realidade do morro, seja de quem vem do interior, ou melhor ainda, aqueles que fazem os torneios de rap, que fazem os desafios, a juventude que procura um lugar de se expressar e uma forma de viver. A cultura vai ser um grande incentivo que tem para a gente sair dessa forma mais isolada que nós tivemos desde a pandemia. Candidato, minuto final para suas considerações finais diretamente ao seu eleitor, por favor. Obrigado, Rodrigo, obrigado à TV Barriga Verde, obrigado a todos que me acompanham. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar de volta com vocês aqui e eu volto a insistir. Nós não estamos nem do lado da direita radical extremista que ameaça a democracia, nem do lado da esquerda burocrática que infelizmente passa por cima das decisões da sua militância, nem desse centro de corrupção. Nós estamos à frente, nós somos o Avante 70. E eu vou ensinar um mantra para vocês antes de dormir, na hora de acordar. A gente fala assim, ó, 70, 70, 70, 70, 70, 70, e a gente vai começar uma nova cidadania, uma nova democracia, com um estadista, não um populista, aquele que tem história, tanto na universidade quanto na vida cotidiana. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Candidato Rogério Portanova, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Boa sorte na campanha. Obrigado, é um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos que nos acompanharam até o presente momento.
Vamos em frente. Olha, nesta terça-feira, o nosso convidado vai ser o candidato Carlos Miller, do PSTU. Não perca aqui no Band Cidade. E a seguir, a gente fala da situação da dengue no estado. Tem também a Semana Estadual do Pescado. E no esporte, tudo sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. É só um instante, a gente já volta. De volta com o Band Cidade e agora com a previsão do tempo. Uma massa de ar seco e quente dita o ritmo do tempo em Santa Catarina. Nesta terça-feira, a gente vai ver aqui no mapa, o dia vai ser assim, ó. Sol entre nuvens em todas as regiões do estado, como mostra então o nosso mapa. As temperaturas começam o dia baixas e entram em elevação gradativa ao longo desta terça-feira. Vamos conferir? Mínimas e máximas aqui no Band Cidade para você. Florianópolis, mínima de 13, máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 25. Em Blumenau, 13 de mínima, 27 graus de máxima. Mafra, Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 30 graus. Viramos a página, mais informações do tempo para você. Criciúma, mínima de 10, máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre 8 e 24. Em Joaçaba, meio oeste, mínima de 10, máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 11 e máxima também de 30 graus. Santa Catarina contra a dengue. O Ministério da Saúde divulgou dados atualizados sobre os casos da doença aqui no estado, que já passam de 360 mil. Os dados são do painel de arboviroses do Ministério da Saúde. De 1º de janeiro a 30 de agosto deste ano, Santa Catarina tem 364.710 casos prováveis de dengue. Desse total, 6.652 são considerados graves e com sinais de alarmes. 335 pessoas morreram no estado em decorrência da doença em 2024. Outras 7 mortes estão em investigação. Em relação aos casos prováveis, a faixa etária que concentra o maior número de registros é de pessoas entre 20 e 29 anos. 52% dos casos ocorreram em mulheres e 48% nos homens. Hora dos gols do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série A, na Arena Pantanal, Arthur Caíque abriu o placar para o Criciúma diante do Cuiabá. Cleison, de falta, deixou tudo igual. Lucas Fernandes fez o gol da virada e fechou o placar. Final, Cuiabá 2, Criciúma, 13º colocado com 28 pontos, 1. O Tigre volta a campo só no dia 15 de setembro para enfrentar o Palmeiras fora de casa. Pela Série B, Rafael Carvalheira abriu o placar para Chapecoense diante do Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Condá. João Paulo, com este gol contra, deu números finais ao jogo. Chapecoense, 18ª colocada com 22 pontos dentro do Z4, 1. Botafogo de Ribeirão Preto também 1. A Chapecoense volta a jogar na próxima segunda-feira contra a Ponte Preta no interior paulista. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Avaí saiu na frente do CRB com este gol de Giovani. O mesmo Giovani fez o segundo dele e o segundo dos visitantes. De pênalti, GG diminuiu para os donos da casa. Final, CRB 1, Avaí 2. O time catarinense ocupa a 5ª colocação da Série B com 37 pontos, a 2 do Vila Nova, primeiro time dentro do G4. O Avaí volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Sport na ressacada. E hoje tem mais Série B. O Brusque entra em campo e encara o Operário fora de casa. Para o jogo, o técnico Luizinho Vieira tem os desfalques de Alex Juan, Ronei, Marcelo, Maurício e Dentinho. Cristóvão retorna após cumprir suspensão pela expulsão contra o Goiás. O treinador vai poder contar com todos os reforços recém-contratados, que foram inscritos e regularizados. O Brusque vem de vitória sobre o Sport e precisa vencer para seguir na luta contra o rebaixamento. Operário e Brusque se enfrentam logo mais, às 9h30 da noite, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. E começou hoje a Semana Estadual de Incentivo ao Consumo de Peixes e Frutos do Mar. Santa Catarina é destaque nacional em pesca e aquicultura. O estado é o maior produtor de ostras e mexilhões e também é destaque na produção de algas, vieiras, trutas, carpas e tilápia. Para que o consumo alcance os níveis da produção catarinense, o governo lançou a primeira Semana Estadual do Incentivo ao Consumo de Peixes e Frutos do Mar. No evento, o governo anunciou ainda uma linha de crédito direcionada aos maricultores atingidos pela maré vermelha em municípios que tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil. Valorizar ainda mais toda a cadeia produtiva, as peixarias, os restaurantes que estão com preços promocionais para aderir aí a essa iniciativa tão louvável.
Uma boa noite para você e até amanhã.